O teorema 9.7, ele traz a lei dos cossenos, que é uma forma de calcular o cosseno de um ângulo em um triângulo que não seja retângulo. Então, aqui a gente vai considerar um triângulo ABC e a gente vai ter a seguinte equação. Então, a medida de AB ao quadrado, onde AB é o lado oposto ao ângulo C, ela vai ser igual à medida de AC ao quadrado mais a medida de BC ao quadrado, onde AC e BC são os lados do ângulo C, menos 2 vezes a medida de AC, vezes a medida de BC, vezes o cosseno de C. Então, sabendo as medidas dos três lados, a gente consegue calcular o valor do cosseno desse ângulo. Então, aqui no desenho, nós temos um triângulo ABC que não é retângulo. E aqui foi traçada uma perpendicular à semirreta SCB, que foi traçada a partir do vértice A, e o pé dessa perpendicular é um ponto D. Então, como ela é perpendicular, aqui a gente tem um ângulo de 90 graus sendo formado com a semirreta SCB. Então, algumas observações. Primeiro, que a gente está afirmando que esse triângulo não é retângulo, o ABC, mas essa fórmula também funciona se o ângulo aqui for 90 graus. Então, se for 90 graus, a gente tem a diminuição dessa fórmula, porque cosseno de 90 aqui vai ser zero, toda essa parcela vai zerar, então a gente vai ficar apenas com o teorema de Pitágoras. Então, primeira coisa, a gente está supondo que o ângulo C não é 90 graus. Então, por isso que a gente traçou aqui essa perpendicular, a semirreta SCB, que tem o pé no ponto D. E aí, a gente precisa também garantir que este ponto D seja diferente do ponto B. Por quê? Se D for igual a B, o ângulo D e o B vão ser os mesmos, que vão medir 90 graus. Então, se isso acontecer, a gente teria o seguinte: o nosso triângulo seria reto em B, retângulo em B, se esses dois pontos coincidissem. E aí, quando a gente calculasse o cosseno do ângulo C, a gente teria o cateto oposto, seria o lado, cosseno não, seria o cateto adjacente, seria o lado BC, então a medida de BC, dividido pela medida da hipotenusa. Então, se o ângulo reto fosse o B, a hipotenusa seria AC. E aí, a gente teria que a medida de BC seria a medida de AC multiplicada pelo cosseno de C. Dessa forma, quando a gente substituir o BC aqui em cima, nessa fórmula, a gente teria o seguinte. Então, a medida de AB ao quadrado igual a medida de AC ao quadrado, mais a medida de BC ao quadrado, menos 2 vezes. Então, aqui a gente vai substituir AC vezes cosseno de C por BC. Então, BC, e aqui já tinha um BC. Então, substituímos AC vezes cosseno de C por BC. E aí, isso se reduziria a... Esse pedaço ficaria a medida de BC ao quadrado menos 2 vezes a medida de BC ao quadrado. Então, sobraria AB quadrado igual a AC quadrado menos BC quadrado. Então, 1BC quadrado menos 2BC quadrado é menos 1BC quadrado.
E aí aqui, isolando AC ao quadrado, que seria a hipotenusa desse triângulo, caso o ângulo B fosse reto, a gente teria AC quadrado igual a AB quadrado mais BC quadrado. Passamos esse para lá. Ficou positivo. E isso daqui seria o teorema de Pitágoras. Ou seja, se o ângulo C fosse reto ou o ângulo B fosse reto, essa fórmula seria reduzida ao teorema de Pitágoras. Então, a gente vai supor que nenhum dos dois é reto. Então, a gente vai supor que C não é 90 e D é diferente de B.